Yo, turminha do primeiro ano, bom dia. A gente está entrando aí na nossa sexta semaninha aí dessa época aí de quarentena. Então, turminha, a gente vai dar continuidade aí aos assuntos que a gente estava vendo, né? E no caso, a gente vai entrar aí na interação atmosfera-superfície, ou seja, naquilo que tem interferência aí nas dinâmicas climáticas, ok? Turminha, talvez em determinados momentos do vídeo pode ter uma variação de luz, porque eu estava testando umas paradinhas aqui no vídeo e vocês podem ver que de vez em quando fica clareando e dependendo do movimento que eu faço, eu não estou conseguindo fazer com que volte ao normal e fique padrão, ok? Mas a gente vai se adequando aí para ficar tudo legal, ok? Turminha, vamos lá. A interferência no clima desses fatores, ou seja, da superfície. Como a superfície ela interfere no clima? Nesse caso, ela pode interferir de várias formas. A gente tem exemplos aí, como no próprio livro de vocês, na página 18 e 19, vocês veem que tem alguns modelos aí de paisagens. Lá na página 18 ainda, embaixo tem o deserto do Atacama. O deserto do Atacama, ele está localizado ali, no caso, na América do Sul. Ele fica ali mais para a região do Chile ali. Mas, você fala assim, pô, mas a região do Chile é uma região muito fria. Como tem um deserto lá? Galera, justamente pela Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes impede a passagem de massas de ar úmido ali, ou seja, acaba impedindo que haja precipitação. Então, professor, lá nunca chove? Chove, mas é muito raro, é pouco, entendem? E isso aí, ou seja, mesmo tendo uma condição ali, como se diz, aquela região tem uma condição climática diferente, tem exceções devido ao relevo, ok? Devido ao relevo, acaba tendo condições aí diferentes, como é o caso lá na página 19 dessa cidade aí do Campos do Jordão, em São Paulo. O clima de lá, mesmo sendo tropical, essa cidade está localizada numa região tropical, ela tem uma altitude muito elevada. E vocês sabem que quanto maior a altitude, menor a temperatura. Ou seja, em Campos do Jordão, registra-se temperaturas abaixo de zero. Conseguem entender a interferência do relevo? É por isso que do relevo e de alguns fatores nas condições climáticas, é por isso que o título desse texto é a interação atmosfera-superfície. Por quê? Porque o clima ele não é só influenciado pela temperatura, a umidade, também é influenciado aí pela superfície. Isso são fatores, tanto que vocês vão ver a diferença entre fatores climáticos e elementos climáticos, ok? Então vamos lá, turminha. Vamos falar de fatores climáticos agora. Lá na página 20, eu peço por favor que acompanhem aí o livro que vai ajudar vocês. É um tema extenso, mas eu tentei resumir ele bastante, né? Perdão, eu estou tentando falar demais e sendo que não tem palavra, não. Eu tentei resumir bastante esses textos aí, sem perder conteúdo, ou seja, tentei resumir de uma forma que ficasse clara para vocês, pegando os pontos principais ali, até porque para não ficar uma aula tão extensa e tão cansativa para vocês. Então vamos lá, turminha. O primeiro fator é a latitude. Professor, a latitude, mas a latitude não é a distância entre as linhas na horizontal do planeta? Não, galera, essas são as longitudes. As longitudes têm interferência no clima? Não. Se tiver, não aprovei vocês lá Perdão, tem um carro passando. Voltando para o meu carro, já está um pouquinho mais longe, dá para a gente continuar. A longitude, no caso, são aquelas linhas verticais.
que elas têm como base ali o meridiano de Greenwich. E elas não têm interferência no clima. As latitudes já têm interferência no clima. Professor, as latitudes é aquelas linhas horizontais que cortam o planeta aí de leste a oeste? Essas linhas aí são as latitudes. Aí vocês falam assim, professor, mas como elas vão ter interferência? Galera, eu vou desenhar aqui o mundo, tentar, né? E vou tentar explicar para vocês, só um minuto. Vocês lembram lá das zonas térmicas da Terra, quando a gente falou das zonas polares, zonas tropicais e das zonas temperadas? Essas zonas, basicamente, elas são delimitadas aí pelas latitudes, ou seja, as latitudes, essas linhas horizontais. Ou seja, quanto mais próximo dos polos, menor a temperatura. Por quê? Lembra quando eu falei o exemplo da lanterna? Se vocês pegarem a lanterna e colocarem ela na posição vertical sobre uma superfície, o foco de luz ele vai ser menor, mas vai ser mais intenso. E se vocês inclinarem ele, o foco de luz vai ser maior, mas vai ser menos intenso. Basicamente é isso que acontece. Ou seja, as regiões próximas à linha do Equador, entre equatoriais e tropicais, no caso, elas recebem uma maior quantidade de luz solar, porque a energia solar ela é muito intensa nessas áreas. Quando vai indo para os polos, a energia solar ela já bate de uma forma mais inclinada, de uma forma oblíqua. Isso faz com que, embora tenha um alcance maior, a radiação solar tem menos intensidade. Não existe menos intensidade. Entenderam essa parte? Ok. Turminha, isso na latitude. Outro fator que influencia bastante é a altitude. Professor, como assim a altitude ela interfere? Lembra lá do exemplo de Campos do Jordão? É uma cidade que ela está numa região tropical, mas devido à sua altitude, as temperaturas são mais frias. Tanto que aí na página 21 tem um exemplo aí de como a altitude ela interfere no clima. Vocês podem ver que quanto mais baixo aí tenha uma precipitação, ou seja, chuva, uma precipitação líquida. Quando a altitude aumenta um pouquinho, já tem aquela variação de uma precipitação tanto de chuva quanto de neve, e mais para cima apenas de neve. Por quê? Porque o ar está rarefeito, a altitude está grande, então a temperatura tende a cair, ok? Professor, mas isso quer dizer, é por isso que aquelas montanhas dos Andes, da Cordilheira dos Andes, da Cordilheira do Himalaia, ela tem os topos ali com gelo e embaixo parece que tem rocha? É exatamente por isso. Ok? Turminha, outro fator importante aí é o relevo. Professor, o relevo entra naquela situação lá do deserto do Atacama? Exatamente, ou seja, o relevo às vezes ele impede das massas de ar úmido passarem. Impedindo essas massas de ar úmido passar, impede chuvas em determinadas regiões, como é o caso lá da Cordilheira do Himalaia. Tem desertos lá próximo? Tem, principalmente lá na planície do Nepal ali. Por quê? Professor, mas os desertos de lá são frios. Exatamente, a temperatura é baixa, lá não chove, se torna um deserto frio ali, entendem? E no Atacama, lá no Chile, acontece o efeito contrário, já se torna um deserto muito quente, devido ao relevo interferir na passagem de massas de ar úmido, como acontece também nos Estados Unidos, como acontece aqui no Brasil, lá no Nordeste, eu acho que é o Planalto da Borborema, se eu não me engano é esse nome. Ele impede que as massas de ar úmido vinda do oceano passem pela região do Agreste ali, e acaba fazendo o quê? Acaba tendo uma interferência no sertão, tanto que no sertão quase não chove. O clima de lá é semi-árido, ou seja, é muito seco. Lá o nível de pluviosidade é mínimo, ou seja, lá quase não chove, devido a esses fatores, ok? Professor, mas só esses fatores aí têm interferência? Não, galera, a vegetação também. Tanto que, se vocês observarem, o desmatamento, tudo isso, eles falam que o desmatamento ele acaba deixando o planeta mais quente, que isso e aquilo, e tem muita gente que não acredita, mas todo o planeta, ele é como se fosse um corpo humano, ou seja,
um órgão depende do outro ali para funcionar. O cérebro não vai funcionar ali, como é que eu posso dizer? O cérebro ele pode funcionar se os outros órgãos ali não estiverem funcionando legal, mas você não funcionaria. Em outras palavras é isso, acho que vocês estão conseguindo entender. Ou seja, quando vocês tiram ou degradam um desses fatores, um desses elementos, tem uma interferência no clima, já cria um desequilíbrio. E no caso da vegetação, boa parte, principalmente nas regiões continentais, boa parte da umidade do ar vem pelo meio do quê? Da vegetação. Como assim, professor? Perdão. Por causa da evapotranspiração, ou seja, no processo de fotossíntese, as plantas liberam partículas de água no ar, e isso faz com que o ar ele fique úmido. É por isso que lá nas regiões da floresta amazônica, lá no norte do país, o clima ele é equatorial, mas ele é quente e úmido. Por quê? Recebe uma maior quantidade de luz solar, as plantas fazem um processo de evapotranspiração, preenche o ar com moléculas de água também, e aí o que acontece? Vapor quente, em outras palavras isso. Ou seja, tem um clima equatorial úmido, ou seja, um clima quente e ao mesmo tempo úmido. E isso, basicamente, quase todo o Nordeste possui um clima assim, ok? Com exceção de algumas áreas do sertão, que fica semiárido por causa da interferência do relevo. Outro fator, Tomira, é a maritimidade e a continentalidade. Esses fatores a gente falou, acho que até na última aula. A maritimidade tem a ver aí com as correntes marítimas aí, e elas regulam a temperatura nas costas oceânicas, nas costas continentais. O que acontece? Dependendo da corrente quente ou fria. Como o ar ele fica mais úmido nessas regiões, geralmente, ok? Tem uma constância de temperatura, ou seja, a amplitude térmica nesses locais costuma ser baixa, ou seja, a variação de temperatura é mínima. E já nas áreas continentais, como não tem essa constância de umidade, as amplitudes térmicas elas costumam ser mais intensas, ou seja, variação de temperatura de alta para baixa muito intensa, como é o caso daqui do Centro-Oeste, que, por exemplo, de manhã está um frio de rachar, de tarde já está um calor, e de noite tem outro frio. Só para vocês terem uma ideia de como funciona a continentalidade, ok? E, como a gente estava falando da maritimidade, as correntes marítimas. Galera, as correntes marítimas, a gente até falou acho que na última aula ainda, que as correntes quentes, elas surgem próximas às linhas do Equador, e vão em direção aos polos, e as correntes frias surgem próximas aos polos e vão na direção da linha do Equador, ou seja, elas auxiliam ali na temperatura do planeta, elas ajudam a regular a temperatura do planeta, e isso tem uma grande influência, principalmente em efeitos ou em fenômenos conhecidos como o El Niño e La Niña. Só para vocês terem ideia, a principal corrente que interfere nesses dois fenômenos é a corrente de Humboldt, que ela chega ali na costa sul-americana, ok, pelo Pacífico, mas a influência deles não está só apenas aí na América, ela tem influência em todo o mundo. Por quê? Porque a corrente de Humboldt ela costuma variar entre quente e fria, e essa variação faz com que aumente o número de fitoplânctons na água, e aumentando isso, aumenta o número de peixes, aumenta o número de peixes, faz com que aumente o número de animais ali, fazendo com que todo o ecossistema marinho ali tenha um ciclo, e esse ciclo influencia também na vida dos moradores, ou seja, das populações humanas. Por quê? Se a população vive da pesca e tem uma quantidade de alimento para os peixes maiores ali, logicamente as pescas vão bem, a pesca vai bem, e logicamente a economia também. Então tem um fator aí.
fator, logicamente tem um fator, né? Estou falando de fatores. Na página 25, vocês podem observar aí que tem o número, as cores. Gente, eu não estou muito legal hoje não, hein? Tem as cores aí das interferências no planeta do El Niño. Vocês podem ver aí que nas regiões... nas regiões aí do Pacífico tem essa costa verde, ou seja, ela deixa o clima chuvoso e quente. Quando se trata mais aí pro lado do Atlântico, ela já deixa o clima aí, no caso na região do Nordeste ali, quente. Na região do Sul, Sudeste e Sul, deixa chuvoso. Quando se trata da costa africana aí, deixa o clima seco e quente. Então vocês podem observar aí que esse fenômeno El Niño, ele causa interferência no mundo todo, mesmo ele sendo característico ali da sua formação ali no próximo hemisfério sul, ou seja, no Pacífico Sul ali, ok? Professor, mas e La Nina? Galera, La Nina, ela, como se diz? Ela faz o efeito contrário. Enquanto o El Niño ele faz com que o oceano ele aumente sua temperatura, La Nina ele faz o efeito contrário, ou seja, ele faz com que as temperaturas acabem caindo. Ou seja, depois vocês vão ver que isso tem uma interferência muito grande, principalmente nas formações dos furacões. E falando em furacão, a gente vai falar agora de outro fator, que são as massas de ar. Turminha, as massas de ar, no caso, elas acontecem por todo mundo aí, elas também têm sua, como se diz, ela também tem sua interferência aí no clima, já que é um dos fatores climáticos aí. Professor, mas essas massas de ar, elas são o quê? Galera, as massas de ar, elas podem variar entre quentes, frias, secas ou úmidas, dependendo de onde elas são formadas. Geralmente, quando elas vêm mais do sul, elas podem ser massas de ar secas e frias. Mas, por exemplo, se elas vierem ali do norte, elas podem ser, ao mesmo tempo que quentes, elas podem ser úmidas. Por quê? Por causa das florestas equatoriais, que são florestas densas, que aumentam a umidade do ar, e essas correntes de ar, essas massas de ar, levam essa umidade para outros cantos do país ou do continente, da mesma forma que às vezes acontece das massas de ar oceânicas serem úmidas e frias, ou às vezes massas de ar polares que são frias e secas. Então há uma série de variações, uma série de combinações, todas envolvendo a massa de ar, as massas de ar, ok? Turminha, vamos falar agora disso aqui, elementos climáticos. Professor, elementos climáticos não são o mesmo que fatores climáticos, não. Fatores climáticos está envolvendo algo mais físico, ok? Algo mais palpável, ok? Como a vegetação, o relevo, as massas de ar, as massas de correntes marítimas e assim por diante. No caso dos fatores climáticos, a gente tem, no caso dos elementos climáticos, a gente já tem, como é que eu posso explicar para vocês? A gente já tem agentes que são influenciados pelos fatores, entendem? Da seguinte forma, os elementos climáticos, eles são a temperatura, a umidade e a pressão atmosférica. Vamos falar primeiro da temperatura, ok? Calor e frio, a temperatura atmosférica. Galera, a gente sabe que dependendo da vegetação, do relevo, a temperatura atmosférica ela pode variar. Dependendo da latitude, a temperatura atmosférica ela pode variar. E essa temperatura geralmente ela tem muito a ver com a incidência de raios solares. Foi como eu expliquei para vocês ali que tinha a interferência dos fatores da latitude, que tem sua interferência aí no clima. No caso dos elementos climáticos, acontece da seguinte forma: pela intensidade de luz, ou seja, pela intensidade de luz e pela forma que é refletida. E essa taxa
de reflexão, ela é medida pelo albedo. Esse nome estranho mesmo. Albedo nada mais é do que a incidência ou a taxa de reflexão de determinada superfície. E dependendo dessa taxa de reflexão, diz se um local ele pode ter temperaturas mais elevadas ou menos elevadas. A gente tem, por exemplo, o asfalto, ele recebe, vamos supor que ele recebe uma quantidade de luz solar, dessa quantidade de luz solar ele reflete apenas 7%. Ou seja, os outros 93% fica acumulado. É por isso que nas regiões onde tem muito asfalto, nas grandes cidades, vocês podem observar que geralmente é bem quente, você sente um pouquinho abafado. A mesma coisa acontece em regiões onde o contrário quer dizer, por exemplo, na neve. A neve, ela reflete quase que 80% dessa energia que ela recebe, ou seja, ela acumula pouca energia. É por isso que é frio. Entendem agora? Quanto maior o grau de reflexão, menor vai ser a temperatura. Por quê? Porque ele não vai absorver toda aquela energia que está ali. E aí vocês podem ver que tem vários exemplos. Tanto o asfalto, como florestas, como solo, savana, areia, terra, neve, enfim. São vários elementos aí que eles influenciam aí no clima de uma região. Turminha, outro elemento é a umidade. A umidade, ela se refere à quantidade de água na atmosfera. Tem outro carro passando. O carro passou. Vamos lá. Turminha, quando a gente trata de umidade do ar, a gente está falando da quantidade de partículas de água aí na atmosfera, que pode ser influenciada por fatores como a maritimidade, ou no caso das regiões mais costeiras, ou no caso da vegetação, como nas regiões aí mais continentais, ok? Lembrado que eu falei dessas florestas, principalmente no norte do Brasil, que elas, pelo processo de fotossíntese, liberam bastante partículas de água na atmosfera? Pois é isso. E turminha, dentro da umidade do ar, a gente tem a umidade absoluta e a umidade relativa do ar. Tanto que vocês estão assistindo ao jornal, no seu tempo falando, a umidade relativa do ar amanhã estará em 22%. Sabe o que é essa umidade relativa do ar e a umidade absoluta? Imagina só, a gente está dentro de uma sala. A quantidade de moléculas de água que tem dentro desse espaço aqui, ou seja, desse volume de ar total aqui, é a quantidade absoluta, ok? A umidade relativa, eu separo um pedaço dessa massa de ar aqui, como se eu separasse um pedaço da sala e visse a porcentagem de moléculas de água que tem nesse espaço, entendem? Nesse pequeno espaço, ou seja, o quanto esse pedaço, esse pequeno espaço de ar, ele é capaz de comportar. Quanto maior a capacidade que ele tem, maior é a quantidade de moléculas de água. E quanto maior a quantidade de moléculas de água, acaba ocorrendo o quê? Exatamente, a precipitação. Ou seja, quando a umidade do ar, geralmente ela está muito alta, depende de outros fatores também, pode ocasionar as precipitações, ou seja, a chuva. E turminha, para medir a umidade do ar, precisa-se de um equipamento chamado psicrômetro. Psicrômetro, esse nome esquisito aí. Tem uma fotinha dele aí no finalzinho da página 27. Podem dar uma olhada. Esse equipamentozinho bem aqui, viu? Turminha, ele funciona da seguinte forma. Ele é como se ele tivesse duas ampolas. Uma, ela mede a umidade e a outra, ela tem dois bulbos ali. E elas medem da seguinte forma. É um pouquinho complicado, mas eu vou tentar explicar. Funciona da seguinte forma. No bulbo tem água destilada, são dois bulbos. Num tem água destilada.
E dependendo da evaporação que tem nesse bulbo, ele diz que a temperatura ambiente é uma, ok? O outro bulbo, ele já pode, como se diz, no caso do bulbo úmido, quanto mais seco ele está, quanto mais, como eu posso dizer, quanto menor é a redução ali dessa temperatura, identifica que o ar atmosférico está seco, ok? Deixa eu ver se eu entendi, galera, que isso aqui é um pouquinho complicado. Mas quanto maior a redução da temperatura no bulbo úmido, mais seco está o ar atmosférico. Vou ouvir a música? Ok. Quanto menor essa redução, mais úmido está o ar, ou seja, quanto menor a redução da temperatura, mais úmido está o ar. Quanto maior a redução da temperatura, mais seco estará o ar. Lembrando que ele tem água destilada que faz com que tenha com que tenha uma regulação da temperatura, ok? E vamos entrar aí no último elemento climático, ou seja, o peso do ar, a pressão atmosférica. A gente sabe, galera, que quanto mais próximo aí, quanto maior a altitude, mais rarefeito está o ar, ou seja, as moléculas elas acabam ficando mais distantes. E elas ficando mais distantes, acaba fazendo com que a temperatura caia. E, gente, lembre-se lá que a pressão atmosférica ela pode ter interferência tanto da altitude quanto do clima. Então, se a gente está falando de uma região que ela é mais quente, provavelmente as moléculas de ar ali, elas vão estar um pouquinho mais expandidas. Isso faz com que a pressão atmosférica seja um pouquinho menor. Aí você fala assim, professor, isso está meio confuso. Não, realmente é um pouquinho confuso. Porque quanto maior altitude, menor vai ser a pressão atmosférica. Ok? Altitude... Por quê? Porque o ar, ele sofre interferência da gravidade também. Então, ou seja, quanto maior, menor vai ser a coluna de ar. Quanto mais baixa a altitude, maior vai ser a coluna de ar. E maior vai ser a coluna de ar. E por ser maior a coluna de ar, vocês podem ver aí que as moléculas de ar nessa imagem aí, quanto mais baixo elas estão mais juntas. Entendem? E quanto mais para o alto elas estão mais afastadas. Por quê? Justamente por causa dessa interferência da altitude. Lógico, o clima, quando está mais quente, também ele tem esse papel aí de fazer com que as moléculas fiquem expandidas, ok? Eu sei, é um pouquinho confuso, mas depois eu vou dar um exemplo para vocês que vai ficar bem mais claro aí. E aí vocês vão verem que em quais os pontos que tem essa interferência, ok? Turminha, agora o último assunto que a gente vai falar, convecção, relevo e precipitações, ou seja, convecção e relevo. Eles têm interferência nas precipitações, ou seja, nos tipos de chuva. Turminha, a gente tem aí a chuva convectiva. Chuva convectiva, ela está mais típica ali no verão. Por quê? Porque a quantidade de água que se evapora dos lagos e rios e também da evapotranspiração das plantas e tudo mais é maior. Por quê? Porque quanto maior a temperatura, mais vai se evaporar o líquido, mais vai se evaporar a água. E acaba tendo que a condensação, formação de nuvens, e então acaba gerando o quê? As chuvas. Temos aí as chuvas orográficas ou de relevo. Elas acontecem da seguinte forma. Lembra lá do Planalto da Borborema que eu falei? A massa de ar úmido, ela vem de uma direção, provavelmente geralmente do mar, e quando chega ali nesse relevo mais alto, essa massa de ar não consegue passar. Então o que acontece? Nessa região onde a massa de ar úmido ficou presa, acaba ocorrendo aí grandes quantidades de chuva. É a mesma coisa que acontece lá no deserto do Atacama, interferência do relevo nas chuvas da região. E lá no Planalto da Borborema também, como é o caso do sertão nordestino. E a gente tem aí as chuvas frontal.
Chuva frontal, ela acontece geralmente nos choques das massas de ar quente e massas de ar fria. O choque entre essas duas correntes de ar acaba gerando o quê? Acaba gerando uma condensação ali. E essa condensação gera nuvens. E, novamente, as nuvens são o quê? Vapor de água. Quando elas ficam muito carregadas, acaba gerando aí as chuvas nessa região, ok? Turminha, o que a gente tinha para hoje era isso. Então, fiquem bem, tenham uma ótima semana e na próxima aula eu vou passar uma atividadezinha referente a essas questões de hoje, ok? Então, fiquem bem e até mais.